Bom, gente, então o Felipe vai apresentar a reunião dele aí para a gente, tá bom? Bom, e aí, gente, boa tarde. Só desculpa, esqueci uma coisa importante. Eu compartilhei só. Nossa, que caralho. Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, sou o R4 da Intensiva. Queria pedir desculpa pela demora, a gente teve problemas técnicos com a apresentação e com uma diálise lá na UTI do professor. Né? Bom, então a minha revisão vai ser sobre manejo de fluido na sepse e de ressuscitação. O tema inicial era só a de ressuscitação, só que eu achei que por fim didático e para a gente conseguir entender todo o contexto desse tema, seria melhor percorrer todo o percurso desde do início da sepse até a fase de ressuscitação. Né? Bom, esse slide foi a imagem que eu peguei, porque é minha referência lá do Rio de Janeiro, que é a cidade de Paraty, que é uma cidade que tem uma variação de maré importante. E aí, isso é para falar um pouco da fisiopatologia da sepse, que é classicamente descrita como a ebb phase, que é a fase vazante, e a flow phase, que seria a fase enchente. Né? Após o insulto inicial, o insulto inflamatório inicial, a gente teria uma vasodilatação importante, que promoveria uma redução das pressões de enchimento cardíacas, uma hipotensão, hipoperfusão tecidual, e aí, nesse contexto, entra a fluidoterapia na sepse, né? Que a ideia seria a gente fazer o fluido na fase que o paciente fosse responsivo a fluido para aumentar o débito cardíaco e conseguir manter o aporte de O2 aos tecidos e evitar a disfunção de múltiplos órgãos. E na história natural da sepse, se o paciente resolver esse insulto inflamatório, ele melhoraria e entraria na fase vazante, na qual o paciente teria o reequilíbrio hemodinâmico e começaria a recrutar todo esse balanço positivo que ele teve na fase inicial e urinaria tudo isso. A gente vai ver mais para frente, pode ser que ele não entre ativamente nessa fase, a gente tem que induzir, mas a conversa vai ser, o tema dessa conversa vai ser a gente evitar inundar o paciente, que poderia ter efeitos deletérios, né? Que seria a sobrecarga volêmica do paciente. E nesse sentido, eu não vou me estender muito sobre isso, já que foi o tema da aula do Vitor, né? Mas eu achei importante a gente só remontar por que a gente teria que fazer por que o fluido seria importante na fase inicial da sepse. Essa parte aqui de baixo é a famosa curva de Frank-Starling, que no início a gente teria a fase que é pré-carga dependente, na qual a gente faz fluido para aumentar a pressão circulatória média e provocar o aumento do retorno venoso. E com isso a gente teria um aumento no débito cardíaco. Mas numa fase posterior, a gente vê que aumento do volume não causa um aumento tão importante no débito cardíaco. E passando aqui agora para essa curva daqui de cima, que é a curva que foi denominada Merrick-Phillips, a gente vê que, além de não ter um aumento tão importante do débito cardíaco, a gente começaria a ter aumento das pressões de enchimento, aumento da água pulmonar extravascular, que seria o ponto que o fluido talvez não fosse mais tão interessante na ressuscitação do paciente. Né? E aí, nesse sentido, quando a gente chegasse naquela parte que dar o volume não aumentaria o gradiente entre a pressão circulatória média e a PVC, a gente começaria a represar líquido para a parte venosa, isso aumentaria a pressão hidrostática dos capilares, causando extravasamento de fluido, junto com toda a disfunção endotelial, disfunção de glicocálix, levando à retenção hídrica. E aí, o extremo disso seria a síndrome de permeabilidade aumentada global, né? Que o paciente, extravasando líquido, ele tenderia a fazer uma sobrecarga de fluido e se somaria disfunções orgânicas.
E aí, para órgãos capsulados, a gente consegue ter melhor essa ideia que extravasando líquido por conta da cápsula, a gente diminuiria a perfusão desses órgãos, então, classicamente, a disfunção renal, a disfunção hepática relacionada à sobrecarga hídrica, mas isso se estende para os mais diversos sistemas, né? No abdômen, na caixa intestinal, a gente poderia ter um aumento da pressão intraabdominal, diminuindo a perfusão intestinal. Na pele, por exemplo, a gente poderia aumentar a chance de lesões. No pulmão, a gente poderia provocar extravasamento pulmonar e insuficiência respiratória por conta disso. Enfim, a sobrecarga de fluidos poderia levar a múltiplas disfunções orgânicas. Nas revisões que eu busquei, ele costuma botar a sobrecarga de fluido como um aumento de 10% do peso seco do paciente, mas é só um número que indica alguma coisa para a gente, mas não é algo a ser perseguido necessariamente, né? E nesse sentido, diversos estudos retrospectivos mostram que o balanço hídrico positivo é associado a desfechos negativos. Esse é uma subanálise, né, do estudo do SOAP, que é um grupo europeu de vários países que acompanharam pacientes da sepse, que eles mostram que o balanço hídrico positivo por litro em 24 horas aumenta o risco relativo do paciente em 1,21%. E isso se estende para pacientes também com insuficiência renal, seja precoce ou tardia, que a gente vê que os pacientes que sobreviveram tiveram um balanço hídrico mais negativo do que os pacientes que não sobreviveram. E aí vem o questionamento, né? O estudo retrospectivo, será que os pacientes eram mais graves e aí precisaram de mais fluido e morreram porque, na verdade, eram mais graves, mas não só porque precisaram de mais fluido? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o balanço hídrico positivo, como nesse comentário aqui do professor Ronco, o balanço hídrico positivo é um biomarcador da gravidade desses pacientes. Esse outro estudo é também uma coorte retrospectiva, que, na verdade, é uma subanálise dos pacientes do ARMA, né? Eles pegaram do total de pacientes, aproximadamente aqui dá 700 e poucos pacientes, quase 800 pacientes, né? E ele analisou o balanço hídrico, que dos dados que ele tinha era até o 4º dia de análise. E ele viu que o balanço hídrico positivo estava relacionado a mais dias de ventilação mecânica, mais dias de UTI e a uma maior mortalidade, né? E, de fato, quando ele separou aqui nesses 4 grupos, que não são exatamente tripartis, ele estipulou, ele viu que quanto mais positivo era o balanço hídrico, maior era a mortalidade do paciente intra-hospitalar, né? Esse outro é um estudo do Jean-Louis Vincent, junto com esse Achampong, que eles também um estudo retrospectivo, avaliando pacientes com sepse em vários hospitais, e ele viu que os pacientes que, novamente, o balanço hídrico positivo era associado a maior mortalidade. Claro que todos esses estudos são estudos retrospectivos, então tem todos os vieses metodológicos aí, mas mostra um sinal para a gente que talvez o balanço hídrico seja prejudicial a esses pacientes, né? E aí, nesse sentido, em 2014, se eu não me engano, esse grupo fez um modelo conceitual da abordagem de fluido no paciente séptico, né? Teria a fase inicial, que é a fase de rescue, ou salvamento, que seria o paciente naquela web phase que eu falei lá, hipoperfundido, com pH baixa, e a gente teria que dar volume, e a gente vê que nessa fase inicial a gente tem um balanço hídrico positivo, bastante positivo no paciente. A segunda fase, que seria a fase de otimização, seria quando talvez a gente estivesse chegando lá naquela parte da curva que não é mais fluido responsivo da curva de Frank-Starling, e a gente teria que começar a pisar o pé no freio no volume e talvez investir em droga vasoativa, ou seja lá o que a gente vai fazer. Uma fase mais tardia, que seria a fase de estabilização, que a instabilidade não está mais apresentando risco ao paciente,
Lembrando que não necessariamente o paciente vai estar livre de droga vasoativa, mas ele pode estar numa dose menor, uma dose mais estável de droga vasoativa. E a fase de escalonamento, que seria de ressuscitação ou evacuação, que eles botaram no acrônimo para ficar um pouquinho mais bonitinho, que o paciente tenderia a mobilizar líquido espontaneamente. Lembrando que pode acontecer o paciente não mobilizar esse líquido espontaneamente, como a gente pode ver nessa curva bonita que eu fiz no paintbrush, e aí talvez entraria a ressuscitação ativa, que a gente entraria com diurético ou terapia de substituição renal para tentar retirar esse excesso de líquido no paciente. E aí o acrônimo que ficou para essas 4 fases foi o ROSE, mudando de escalonamento para evacuação. E aí agora a gente vai passar todas essas fases, eu vou falar um pouco de evidências que a gente tem, que não são as melhores evidências, mas que mostram alguma direção para a gente. A fase de rescue, então, de salvamento, seria minutos a horas após o insulto, seria a fase de choque distributivo mais grave, que a ideia seria aquilo que eu expliquei antes na curva de Frankenstein, da gente fazer uma expansão volêmica para aumentar a oferta de O2 enquanto o paciente fosse fluido responsivo. Esse estudo aqui todo mundo já conhece, é o estudo do Rivers, até o professor conversou com a gente na semana passada, na aula de disfunção de múltiplos órgãos, em que ele comparou o cuidado standard care na época, que incluía a PVC, a pressão arterial e o débito urinário, e comparou com um grupo no qual ele monitorava a saturação renal central e tinha todas aquelas medidas que a gente já sabe para tentar mantê-la acima de 70, né? E aí o que a gente viu foi, nas primeiras 6 horas de tratamento, a gente teve uma diferença importante da quantidade de fluido administrado, né? O grupo do Early Go recebeu 5 litros, enquanto o outro grupo recebeu 3.500 ali, né? E essa diferença não se manteve nas outras, até as 72 horas, né? A gente vê que o balanço foi, a quantidade de fluidos foi bem parecida entre os 2 grupos. E mostrou uma diferença muito importante de mortalidade, né? Uma redução absoluta de 16% aí, né? Que é uma coisa bem importante. E aí se seguiram alguns estudos que foram contemporâneos, o PROCESS, o ARISE e o PROMISE, que foram estudos, um feito na Inglaterra, Estados Unidos e no grupo da ANZIX, né? Austrália e Nova Zelândia, que mostrou, comparando o Early Go com o cuidado usual, que era o cuidado ali à beira-leito, o médico decidindo o que ia fazer, e no Process ele incluiu um grupo do protocolo que basicamente era guiar a ressuscitação por Shock Index, né? E o que a gente observou é que a mortalidade foi bem parecida entre todos eles e a quantidade de volume também não mudou muito entre os grupos, com exceção desse grupo do Shock Index que acabou recebendo mais volume. Então, talvez a SPO2 não seja tão necessário para a gente conseguir fazer essa abordagem inicial, né? Esse estudo que eu vou falar rapidamente aqui é um Andrômeda, que ele comparou a perfusão periférica com o lactato nessa ressuscitação inicial e viu a mortalidade em 28 dias. Parece que teve uma tendência a menor mortalidade no grupo de ressuscitação periférica, mas foi um valor marginal, né? Cruza a unidade, então podem ser considerados como iguais. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a quantidade de fluido infundida no grupo que usou a perfusão periférica foi menor do grupo que usou lactato. Lactato não é o padrão ouro, é só uma comparação que ele usou entre os 2 grupos. Na verdade, esse estudo eu botei aqui para mostrar que estar do lado do doente nessa fase de ressuscitação inicial é importante. Então, o exame físico ali vai ser muito importante, a própria pressão arterial, talvez guiar por metas
poderia ajudar, mas não seria o mais importante, né? E aí, como é que a gente vai saber que o copo está cheio, né? Que a gente chegou naquela fase da curva de Frank-Starling que o paciente não responde mais ao volume. E aí vem o conceito da segunda fase, que seria a fase de otimização, né? Que seria geralmente horas após o insulto, até 2 dias depois do insulto. Ainda tem instabilidade, mas talvez seja necessário a gente minimizar a quantidade de fluido para evitar o aumento das pressões e disfunções orgânicas relacionadas ao balanço hídrico positivo. E aí entra o conceito de Early Adequate Fluid Therapy, que seria você dar o fluido, você faz a expansão volêmica, mas tenta não passar da conta, né? Voltando àquela curva que a gente tinha conversado inicialmente, a gente vê que quando o paciente deixa de ser fluido responsivo, geralmente é quando ele começa a ter o aumento das pressões de enchimento e o aumento de água livre extrapulmonar. Então, talvez seja uma boa ideia a gente usar a ausência de fluido responsividade para limitar fluido nessa fase, né? E aí, eu vou falar rapidamente de 2 estudos, que são estudos piloto, eles não têm poder suficiente para conseguir responder uma resposta de desfecho clínico para a gente. Mas esse primeiro foi feito em 2015, é um estudo pequeno, ele comparou 31 pacientes, então 31 pacientes para o grupo controle e 31 pacientes para o grupo de intervenção, que aqui ele usava o passive leg raising. A ideia é a gente tentar minimizar essa expansão volêmica inicial usando a fluido-responsividade. O desfecho primário que ele viu era a quantidade de fluido que ele administrava. Como a gente pode ver, não teve significância estatística, mas teve um direcionamento para uma menor quantidade de fluido no grupo intervenção, que usava fluido-responsividade, além de um balanço hídrico menos positivo. E aí os desfechos secundários, que são desfechos mais relacionados à segurança, né, para ver se fazendo isso a gente não estaria fazendo mal ao paciente, mostra que foi tudo bastante parecido. O uso de terapia substitutiva renal, o uso de vasopressores, os dias de ventilação e a mortalidade não teve diferença entre os grupos. Esse é um outro estudo que foi lançado em 2015, também um estudo pequeno, de apenas 60 pacientes, que ele comparou o cuidado habitual do paciente, né, com o uso de fluido-responsividade, que aqui ele usava para pacientes intubados a variação da pressão de pulso e para pacientes intubados o passive leg raising. E a gente vê que no grupo controle a gente teve mais quantidade de fluidos do que no grupo que seria fluido responsivo, e o balanço hídrico também menos positivo no grupo que usou a fluido-responsividade, né? E aí, novamente, a avaliação de desfechos secundários para ver a segurança de você fazer isso não mostrou grandes diferenças, nada significativamente estatístico, mas talvez algumas coisas interessantes, mostrando mais dias de ventilação mecânica, menos dias na UTI e uma mortalidade menor. Mas, de novo, o estudo não teve poder suficiente para responder essa pergunta para a gente, né? Só levantando hipóteses. E aí a gente falou naquela curva do Merrick Phillips que talvez a água livre extrapulmonar também seria, a água pulmonar extravascular também seria um possível fator de limitante para a expansão volêmica, né? E a gente teve esse estudo, diz que foi publicado em 2012, no qual o grupo fez um estudo observacional, não tinha intervenção. Eles pegaram pacientes críticos, que não eram só pacientes sépticos, tinha uma grande parte que era séptico, com pneumonia, mas também tinha outras patologias aí relacionadas, mas todos pacientes graves, como a gente pode ver pelo SAPS, pela PASH e pelo SOFA, né? E aí ele comparou os pacientes que tinham sobrevivido com os que não tinham sobrevivido e avaliou a água livre extrapulmonar,
a pressão intraabdominal, o balanço hídrico e o extravasamento de líquidos. E aí o que ele viu foi interessante, assim, né? Aqui as bolinhas cheias, as bolinhas pretas são os pacientes que sobreviveram e as bolinhas vazias são os pacientes que não sobreviveram. Esse primeiro gráfico mostra o índice de permeabilidade capilar, que ele estipulou sendo o PCR sobre a albumina. Então a gente vê que até o terceiro dia a gente tem um pico desse índice de permeabilidade, ou seja, uma hipoalbuminemia e o PCR elevado, mostrando que o parâmetro que ele usou para mostrar que estava extravasando líquido, e depois os pacientes que sobreviviam tendiam a reduzir isso mais do que os pacientes que não sobreviviam. Quando a gente vê a água pulmonar extravascular, a gente vê que os pacientes que sobreviveram tinham uma tendência a ter uma redução desse líquido pulmonar mais rápido do que os pacientes que não sobreviveram. Igualmente, para balanço hídrico diário e o balanço hídrico acumulado, né? Os pacientes que sobreviveram tinham um balanço hídrico menos positivo, né? E aqui a pressão de perfusão abdominal, então um valor indireto da pressão intraabdominal, os pacientes perfundiam melhor o intestino, né? De novo, esse é um estudo observacional, não teve intervenção, mas talvez a água pulmonar extravascular fosse um limite do quanto a gente poderia expandir esse paciente sem risco para ele, né? E aí, passando para a terceira fase, que seria a fase de estabilização, seria quando o paciente não tem instabilidade, ele pode ainda ter aquela droga de vasoativa constante, mas que não tem mais o choque trazendo malefício para ele, né? E aí, nessa fase, entraria o Late Conservative Fluid Management, que é um manejo de fluido conservador para evitar os danos. E aí, voltando àquele mesmo estudo que eu tinha citado previamente, ele viu que o manejo hídrico conservador na fase tardia, que ele considerou como balanço hídrico negativo por 2 dias consecutivos, era relacionado aqui na linha cheia a uma menor mortalidade e a uma menor proporção de ventilação mecânica nos pacientes. Mostrando que talvez a gente, seja o paciente retirando líquido por conta própria, né, mobilizando esse líquido por conta própria, ou a gente induzir, talvez tenha uma alteração da mortalidade no tempo de ventilação mecânica. Esse é um outro estudo, e também um estudo retrospectivo, que esse grupo, liderado pelo Murphy em 2009, pegou e acompanhou o balanço hídrico de pacientes durante o choque séptico, né, até o 7º dia. E ele considerou como esse manejo conservador de fluido ter o balanço hídrico negativo por 2 dias consecutivos nos primeiros 7 dias. Tá? E aí ele fez essas combinações aqui. A ressuscitação hídrica inicial e o manejo posterior de fluido. E ele viu que a combinação de uma expansão hídrica inicial adequada com o balanço hídrico negativo por 2 dias consecutivos era relacionado a uma menor mortalidade. E qualquer combinação entre esses dois momentos era associado a uma maior mortalidade do doente. Mostrando que talvez tentar o balanço hídrico nessa fase de estabilização um pouco mais tardia, que aí a gente estaria considerando talvez dias depois, 2, 3 dias depois do choque, poderia estar associado a uma melhor mortalidade. Esse é um estudo que até na revisão que o Danilo deu no ano passado, ele citou bastante, que ele avaliou, é um estudo retrospectivo, que ele avaliou toda a quantidade de líquido que era administrado para o paciente durante o dia e viu qual era a origem desse líquido, né? Como a gente pode ver, a gente está falando muito de líquido de ressuscitação, mas é a menor parte dos líquidos administrados. A maior parte é líquido de manutenção, né, fluido de manutenção,
fluidos que são usados, por exemplo, para diluir medicações ou para infundir eletrólitos, e grande parte era de nutrição e líquido recebido pela via gastrointestinal, né? Então, talvez, assim, não só aquele volume que a gente está pensando se vai fazer ou não, porque o paciente está com uma horinha agarrada, mas a gente tem que pensar em todo essa outra quantidade de líquido que a gente está administrando e que influencia no balanço hídrico do paciente, né? Então, assim, talvez o paciente saindo da fase de maior instabilidade, a gente já deveria começar a pensar se é necessário ter aquela solução de manutenção ali, se a gente pode concentrar as medicações para evitar esse balanço hídrico positivo, né? E aí aqui, esse estudo que foi feito é um estudo, uma meta-análise, que ele avaliou o manejo conservador de fluido tardio e a desressuscitação. Então, a gente está misturando um pouco duas fases aí, né? Então, botei ele bem na transição para a gente conseguir falar nesses dois contextos. E ele pegou diversos estudos que incluíam pacientes com SARA, pacientes com sepse, ou CIRS, né, de outras causas, ou pacientes mistos. E aí botou na meta-análise para a gente ver qual seria o impacto da estratégia conservadora de fluido ou da estratégia liberal. E a gente vê aqui que na mortalidade, a gente considerando todos esses estudos, que tem diversos estudos aqui, inclusive um que eu vou falar mais para o final, que é o FET, a meta-análise mostra que talvez o tratamento conservador favoreça a mortalidade, né? Um fator protetor o tratamento conservador, apesar de tocar ali a unidade, né? Quando a gente vê dias livres de ventilação mecânica, a gente vê que tem sim um fator protetor no manejo conservador, né? E quando a gente fala de dias de internação no UTI, o manejo conservador também parece ser benéfico nesse sentido. 2 anos depois, esse mesmo autor fez de novo um estudo retrospectivo, multicêntrico, que ele incluiu 400 pacientes, e ele viu que o balanço hídrico, novamente, que nem eu já falei em vários outros estudos, o balanço hídrico acumulado menos positivo era associado a uma menor mortalidade. Então, aqui, a curva com quadradinho cheio, a gente vê os pacientes que não sobreviveram, tinha um balanço hídrico mais positivo, e aqui o quadrado vazado, os pacientes que sobreviveram com balanço hídrico menos positivo. E o que foi interessante nesse estudo é que ele fez um monte de regressão logística e multivariada e chegou à conclusão que pacientes que tinham negativado o balanço hídrico espontaneamente no terceiro dia, ou que a gente tinha induzido essa negativação do balanço hídrico, seja por diálise ou por uso de diuréticos, eles tinham uma mortalidade menor quando comparado ao grupo que tinha balanço hídrico positivo no terceiro dia. Indicando que talvez a gente negativar o balanço hídrico seja interessante. E aí, o que a gente pode usar para auxiliar no diagnóstico da sobrecarga hídrica, para conseguir guiar um pouquinho melhor esse tratamento? Escuturação pulmonar, sem dúvida, é uma ferramenta. Se a gente vê que o paciente tem indícios indiretos ali de aumento da água livre extrapulmonar, é um fator que ajudaria a gente. O próprio uso da água pulmonar extravascular necessitaria de monitores de débito cardíaco minimamente invasivos, que talvez na fase de ressuscitação esses pacientes já não poderiam mais fazer uso. Eles provavelmente já não vão estar mais sedados, bloqueados, com modo controlado, tudo que seria necessário para a gente usar esses monitores. Então, esse parâmetro em específico talvez aqui perca um pouco o sentido. A ausência de fluido de responsividade, alguns autores botam isso como uma ferramenta interessante. E a bioimpedância elétrica é uma ferramenta que um dos autores, que é o Malbrahim, não sei como é que se fala o nome dele,
mas ele bota como se fosse o padrão ouro para a gente guiar essa de ressuscitação. Mas é uma coisa que é bem pouco disponível, então acho que no nosso contexto não seria tão interessante a gente falar muito disso. E aí, a gente tem aquele paciente que vai entrar na fase de ressuscitação sozinho, a gente não vai precisar negativar o balanço hídrico dele, ele vai fazer sozinho, mas tem o paciente que vai manter o balanço hídrico positivo, talvez a gente tenha que induzir essa de ressuscitação, né? Esse é um estudo que, na verdade, é um estudo retrospectivo também, mas que o autor fez um propensity score para avaliar o uso de diurético no paciente ainda em uso de vasopressor. Então, aquele paciente que já está numa fase estável do choque, mas ainda tem aquela nora agarrada, será que essa nora vai atrapalhar o desmame da nora? Será que ela vai piorar o desfecho do paciente? E o que a gente pode ver aqui é que os pacientes que usaram diurético e que não usaram diurético tinham uma dose parecida de droga vasoativa sendo infundida. E quando a gente induziu ele com diurético, ele teve maior diurese, o balanço hídrico menos positivo, manteve a pressão arterial, e isso talvez tenha tido um sinal até de redução da mortalidade, usar o diurético. 11,2% contra 15,6% de mortalidade. Nesse gráfico aqui, ele mostrou que os pacientes que tinham uso de diurético tinham a pressão arterial um pouco menor, mas era uma diferença que não era significativa. Então, o uso de diurético até para o paciente que ainda está em uso de vasopressor parece ser seguro para a gente conseguir tirar líquido dele e não parece trazer riscos para o paciente, né? E levando até a um sinal, talvez, de melhora de mortalidade. Aí esse é um estudo, assim, eu botei aqui porque isso se fala muito, mas é uma coisa que a gente não tem comprovada, né? Esse é um estudo clínico randomizado mais pequeno, com poucos pacientes, que ele viu o uso de furosemida sozinha ou furosemida associada à albumina em pacientes com hipoproteinêmicos, né? Com SARA. E ele viu que dar só diurético, dar diurético e albumina, a gente tinha um balanço hídrico mais negativo do que dar só furosemida. Isso sim, é um estudo pequeno, ele não conseguiu falar sobre desfechos clínicos, mas mostra que talvez aquela ideia de você dar albumina com a pressão coloidosmótica, você conseguir puxar o líquido extravasado e talvez urinar mais, isso funciona. Se isso vai adiantar, não sabemos. E em 2018 teve o Phase Trial, que é um estudo de viabilidade para ver se ele conseguiria implementar esse tratamento. Ele não conseguiu mostrar a viabilidade do protocolo. Então, essa ideia, apesar de ter um racional por trás, não foi para frente. E aí temos esse grupo que foi mais longe ainda, que além da albumina e da furosemida, eles usaram o PIP também para conseguir recrutar líquido extravascular pulmonar. Então, ele botava PIP para recrutar esse líquido, botava albumina para puxar o líquido para dentro do vaso e furosemida para conseguir negativar o balanço hídrico. De novo, um estudo piloto, não tinha poder suficiente para mostrar nenhum desfecho clínico, só se ele conseguiria fazer o estudo ou não. E o que a gente viu é que sim, fazer o power treatment que ele chama, a gente consegue ter um balanço hídrico mais negativo, o diário, né, o balanço hídrico acumulado mais negativo, isso melhora a troca gasosa e reduz a água livre extrapulmonar. Se isso vai ter algum impacto na prática clínica, a gente não sabe. Assim, tem um racional fisiopatológico, ele mostra que funciona, mas se isso vai alterar algum desfecho no doente, a gente não sabe. Mas é uma coisa para se ter na mente aí de talvez informações futuras, né? E diálise? Será que a gente tirar mais líquido do paciente ativamente, a gente vai melhorar a mortalidade dele? Esse é um estudo que é também um estudo observacional, se não me engano, esse é retrospectivo também, que ele comparou
a ultrafiltração, né, a intensidade de ultrafiltração e a mortalidade de pacientes com sobrecarga hídrica. Nesse estudo, ele considerou sobrecarga hídrica como maior do que 5% do peso. Inicialmente, ele tinha distribuído em 3 faixas, que era menor do que 20 ml quilo dia, entre 20 e 25 ml quilo dia, e maior do que 25 ml quilo dia. Mas ele viu que a faixa de menor do que 20 ml quilo dia e entre 20 e 25 não tinha tanta diferença. E acabou fazendo essa curva no final, mostrando que pacientes que tinham retirado menos do que 25 ml quilo dia tinham talvez uma mortalidade maior do que os pacientes que retiravam mais do que 25 ml quilo dia. De novo, é um estudo retrospectivo. E aí você olhando na tabela da característica de base dos pacientes e durante a terapia de substituição renal, a gente vê que o paciente que foi direcionado para a terapia tirando menos líquido, menor do que 20 ml quilo dia, eles tinham a pressão um pouco mais baixa do que os outros pacientes, com significância estatística, e talvez um pouco mais de uso de vasopressores, mas isso sem significância estatística. E aí, quando a gente vai para o momento de terapia, ele também tem a pressão mais baixa e a dose cumulativa de vasopressor que ele usou foi um pouco maior. Então, talvez esse paciente tenha morrido porque ele seja um pouco mais grave? Pode ser. É um sinal que esse estudo mostra para a gente que retirar líquido, mais líquido ajudaria o paciente, mas é um dado retrospectivo, então a gente tem dificuldade de afirmar isso, né? Esse outro estudo, ele é uma subanálise do Renal, né? O Renal é um estudo para ver a intensidade, a duração, a intensidade da diálise, né? Da efetividade. E ele pegou e separou os grupos de acordo com a ultrafiltração. Aqui eu transformei a dose só para a gente conseguir comparar com outro estudo, né? E ele separou em 3 grupos. Um grupo que tirava menos do que 24 ml por dia, então parecido com aquele outro estudo. Um grupo que tirava de 24 a 42, e um grupo que tirava mais que 42 ml por dia. E a gente viu que o paciente que tirava pouco volume, pela curva azul aqui, ele morria mais do que o paciente que tirava entre 24 e 25. Só que o paciente que tirava mais do que 42, ele morria mais do que esse grupo. Então, talvez, assim, tenha um limite no quanto a gente pode tirar de volume do paciente sem prejudicá-lo, né? Sem aumentar a mortalidade dele. Que nessa análise, nessa subanálise do Renal, seria nessa faixa aqui de 24 a 42 ml quilo por dia. E aí eu deixei a cereja do bolo para o final, né, que é o FACT. É um estudo que saiu na New England em 2006, multicêntrico, randomizado, 1.000 pacientes, que ele fez, na verdade, é um fatorial, né? Tiveram 2 intervenções. Ele comparou o uso do Swan-Ganz medindo a pressão de oclusão de artéria pulmonar com o uso da pressão venosa central, e uma estratégia conservadora e uma estratégia liberal de fluidos. Eu já vou falar um pouquinho desse protocolo aqui, que é complicado a gente entender, mas eu vou tentar dar exemplos para a gente entender como é que isso encaixaria o paciente em cada uma das terapias. Eu achei interessante ressaltar que o tempo de admissão da UTI até a aderência do protocolo era, em média, 41 e 43 horas nos 2 grupos, que talvez mostre que já seria saindo um pouco daquela fase de rescue, da fase de otimização, talvez seja um paciente já um pouco mais estável, né? E aí é um estudo muito interessante, porque inclui todos os pacientes que a gente puder ver na UTI, né? Aqui, nessa parte da tabela, seria se o paciente tivesse uma PAN baixa ou necessidade de vasopressor. Esse grupo de paciente, ele receberia ou vasopressor ou fluido, dependendo do protocolo, que é tudo descrito no material suplementar. Ao passo que o paciente que tem uma pressão adequada sem uso de vasopressor,
a gente incluiria aqui nesse grupo. E aí a gente dividiria aqui. O paciente tem o débito, vou exemplificar aqui que é um pouco mais fácil. Ele tem o débito urinário adequado, maior do que 5 ml quilo hora? Sim. Aí a gente vai ver se ele tem uma circulação efetiva ou inefetiva. E ele pode ver tanto por dados que ele mede lá nos Songães, quanto pelo exame físico. Então, de novo, está do lado do paciente e examiná-lo, né? Se ele tiver a circulação efetiva, aí ele vai poder entrar num desses 6 tratamentos aqui. E aí a gente vai voltar aqui para o outro fatorial que ele viu, né? A gente vai ver, por exemplo, ele tem a circulação efetiva, a gente vai ver no grupo que estava medindo a pressão venosa central. Se ele estivesse com a pressão, se ele fosse do grupo liberal, estivesse com a pressão entre 15 e 18, o que a gente faria? Daria furosemida para ele. E assim por diante. A gente vai pegar todos os pacientes e vai encaixar em cada momento, eles eram reavaliados, se não me engano, de 4 em 4 horas, para a gente ver aonde que o paciente se encontra dessas caselas aqui e o que a gente faria com ele. Eu achei interessante ressaltar isso aqui, que a furosemida ela não era administrada se o paciente tivesse feito uso de vasopressor ou fluido nas últimas 12 horas, então se ele fosse considerado instável hemodinamicamente, se ele tivesse oligura com creatina maior do que 3 ou se ele estivesse em diálise. E aí, a tabela 2, ela mostra para a gente o uso de furosemida nesses 2 grupos, a quantidade de fluido que ele foi administrado, a quantidade de diurese e o balanço hídrico. A gente observa que o grupo conservador de fluidos teve uma quantidade consideravelmente maior de furosemida administrada, né? Quase o dobro em todos os dias que a gente pode observar aqui. O grupo conservador recebeu menos fluido que o grupo liberal. O grupo conservador teve maior diurese do que o grupo liberal. Consequentemente, o grupo conservador teve o balanço hídrico mais controlado do que o grupo liberal. Chegando ao final do estudo desses 7 dias, o grupo conservador teve um balanço hídrico equilibrado, aí, menos 136, e o grupo liberal um balanço hídrico positivo de quase 7 litros. E o que a gente teve de desfecho? O desfecho primário era mortalidade em 60 dias. Não teve alteração na mortalidade, mas os desfechos secundários desse estudo são bem interessantes para a gente assim. Principalmente, o grupo conservador teve mais dias livres de ventilação mecânica, mais dias livres de UTI e menor disfunção mais dias livres de disfunção do sistema nervoso central. O resto é bem parecido entre os grupos. Mas o que é muito interessante desse estudo é que, com um protocolo que é um pouco complexo, mas sem todas aquelas outras variáveis que eu discorri ao longo da aula, ele conseguiu separar um grupo de manejo hídrico liberal, né, com o balanço hídrico positivo de quase 7 litros, e um grupo com manejo conservador, balanço equilibrado, e isso teve desfechos clínicos demonstrados para o paciente. E que mostra que talvez a gente não precise de todas aquelas ferramentas que os autores que falam bastante sobre o tema recomendam, né? Bom, e aí concluindo o trabalho, a reanimação volêmica precoce é inquestionável. Depois do Ivers, não teve nenhum estudo que não administrou fluido para os doentes, né? Até existe um estudo que está na fase de protocolo ainda, né? Eles estão recrutando doentes que está tentando usar o uso de vasopressores precoce na reanimação pela sepse. Mas, de qualquer forma, todos esses estudos que você pega, ele já recebeu, já entra como de base com mais ou menos 2 litros de volume, fora todo o volume que ele recebe nesses estudos. E talvez guiar a ressuscitação por fluido responsabilidade seja interessante, limitaria talvez a quantidade de fluido. E o manejo conservador de líquidos tardiamente a de ressuscitação parece, por todas essas evidências fracas, retrospectivas, parece melhorar desfechos, embora faltem mais ensaios clínicos randomizados
para discorrer sobre o tema, né? O único que a gente tem é o FACT, que é um estudo bem bonito, sim, mas que são desfechos secundários e é para um grupo específico, né? São pacientes com SARA. E aí, perspectivas para o futuro, a gente tem esse estudo que está correndo ainda, está recrutando paciente, que é um estudo, na verdade, de viabilidade, que ele vai avaliar a desressuscitação ativa de pacientes, pelo que eu li, minimizando a quantidade de fluido, usando diurético e terapia de substituição renal, quando necessário, né? Então, fica aí, talvez, uma resposta no futuro para esse tema. Bom, muito bom aí, Felipe. Gente, suas perguntas aí para o Felipe. Felipão, tá me ouvindo? Pode falar. Cara, parabéns aí pela aula, achei animal. Eu peguei acho que o último terço só, foi mal, mas o que eu vi eu achei bem legal. E eu queria te perguntar, eu perguntei aqui pro Pedro R3, ele falou que você não comentou, eu só queria saber a sua opinião, cara. Não é muito, eu acho que não é 100% o tema da sua aula, mas aquele estudo que de vez em quando o professor mostra pra gente, que é o uso de furosemida para, assim, entre aspas, não foi esse o objetivo, mas foi o que mostrou, né? Que foi transformar uma ira oligúrica em não oligúrica e usar doses altas de furo. A gente sempre, eu gosto desse estudo, mas assim, eu queria saber se você, na sua revisão, na hora que você estava procurando literatura, se você achou mais alguma outra coisa que mostrava, tipo, doses altas de furosemida ou diurético, mais para saber se tem mais alguma coisa além desse estudo para a gente olhar nesse tema. Assim, eu não, eu vi alguns estudos do uso de diurético na disfunção renal. Eu preferi não trazer para a aula não ficar muito longa, né? Pelo que eu vi, assim, aí o professor vai poder responder melhor depois. São estudos muito retrospectivos também, que comparam o uso de furosemida e não o uso de furosemida. E, de uma forma geral, eles não tiveram piora da função renal, mas também não melhoraram, né? A única coisa que ele fazia era conseguir melhorar aí o balanço hídrico do paciente, né? E talvez postergar diárias, né? Teve um que era Spark, se eu não me engano, que era um ensaio clínico randomizado, mas que era mais para mostrar segurança, para mostrar que você não teria piora da função renal com o uso de diurético, né? Aí eu não lembro se tinha mais algum. É isso que o Felipe falou. Assim, diurético não tem é um negócio meio complexo, né? Até uma época atrás era um negócio que se eu cheguei a escutar alguma coisa no gênero que, olha, tem que ser prescrito com receituário azul. Deixa eu só mostrar aqui, se eu conseguir compartilhar a tela.
Só se abrir um... Vitor, vê se você consegue ver aí. Vocês estão conseguindo ver esse estudo que apareceu na tela aí? Se chama PICAR. Dá para ver sim, professor. Esse um grupo chama PICAR. Então, assim, esse é um grupo, um estudo, desculpa, é uma corte do Ravindra Mehta. Ravindra Mehta é o chefe da Etienne, lá em San Diego agora. E se for depois ler com cuidado, o que ele mostra é o seguinte, que os doentes críticos com insuficiência renal, que receberam diurético, esses doentes eles tinham, primeiro, mortalidade maior. Segundo, demoravam mais para a recuperação renal. Tá? É a conclusão final dele. Nessa época ficou proibido o uso de diurético na UTI. Aí logo depois veio o grupo BEST, do qual o Ravindra Mehta participa, Rinaldo Bellomo, o próprio Etienne, representando o Brasil, e isso do Critical Care Medicine. É uma das publicações do grupo BEST. Até eu achar que vai demorar, mas dá para procurar depois, se você colocar só o nome da Etienne e grupo BEST, já deve aparecer no Critical Care Medicine. Um pouco depois disso aqui. Acho que era 2005, um troço assim. Que assim, na verdade, o diurético não era associado a maior mortalidade no estudo. Aí veio o Félix Kantarovich, que é o estudo que você comentou. Mas que a hipótese do Félix Kantarovich é que o diurético poderia ter efeito protetor na insuficiência renal, né? Diminuindo aí o consumo de oxigênio da alça ascendente de Henle, principalmente na alça ascendente de Henle, pela inibição ali da NAC2. Assim, o que ele mostrou é que não teve efeito nenhum, né? Mas que a gente enxerga isso do jeito que quiser. Uma delas é que o diurético pode ser seguro mesmo em doses tão altas quanto 25 por quilo. Eu acho que assim, que a gente tem, mesmo o Sparks também agora para mostrar um pouco de segurança em dar, acho que dá para dizer do diurético, olha, o melhor não dá, né? Mas se tiver que dar, talvez não seja tão inseguro assim. Acho que é uma forma de enxergar o diurético na fase de ressuscitação. O dente que ressuscita sozinho é o dente menos grave, né? Eu acho que esse é o melhor dente. A gente, perguntas aí pro Felipe. Obrigado, professor. Valeu, Felipe. Professor e Felipe, na opinião de vocês, tem algum limite até quanto a gente negativa esse balanço? Digo, quando o cumulativo chega a zero ou a gente continua negativando, tem algum limite para isso na fase de ressuscitação? Eu não vi nenhum estudo que ele testava esse limite. Mas, assim, eu acho que, pela lógica, assim, quando o paciente chegasse ao balanço hídrico equilibrado, ele teria voltado ao... O balanço acumulado equilibrado, ele teria voltado ao basal dele, né? Mas não vi nada específico. O professor está abrindo alguma coisa aqui do lado para mostrar. Boa pergunta, Vinícius. Deixa eu te mostrar um troço aqui. Assim, essa é uma pergunta que quando eu vou responder para minha pessoa mesmo, tá. Eu sempre vou lá no FACT, tá? Ah, só um minutinho, gente. Eu não sei onde eu enfiei o negócio aqui.
Quando vocês forem pegar o fact para ler, não sei onde eu coloquei. Peraí. Só tentando lembrar o nome do autor. Espera só um minutinho que eu vou pegar aqui do lado. Um jeito de chegar nele. Só um minutinho, gente. Acho que eu consigo achar aqui. Eu vou mostrar para vocês, na verdade é uma revisão do CHEST, que é intitulado O Tratamento Não Ventilatório da SARA. O primeiro autor, desculpa, não o primeiro, um dos autores é o professor Michael Matei. Deixa eu ver se ele acha aqui. Ai. Não, esse. Só, gente, perdão, tá? Já. O gráfico que eu quero mostrar para vocês é o balanço cumulativo do FACT, tá? Nos dois grupos, o grupo que é liberal e o grupo... Então, eu coloquei até abrir o suplemento, eu estava procurando na revisão do Michael Matei. Porque eu tinha separado o texto aqui faz pouco tempo, só que... O César está falando que aqui é para buscar o peso seco do doente. E é isso mesmo, né? Só que eu queria mostrar isso no gráfico para vocês. Desculpa a enrolação. Cara, eu não tenho ideia de onde eu enfiei o negócio aqui, cara. É rapidinho, você entra no menu. Deixa eu só, se você não achou aqui, eu vou te pedir para você fazer isso aqui. Quer que eu faça no computador? Você quer fazer lá? O Felipe vai abaixar ali do outro lado, tá? No outro computador aqui do lado. No menu, chegou no menu, a gente pode dar um trabalho com 15 pacientes. Não, mas eu já não tem
Você conseguiu baixar não aparece. Isso, exatamente isso. O Felipe achou aqui, a gente já vai mostrar para vocês, tá? Vocês estão vendo um gráfico aí na tela? Está aparecendo. Então, ó, esse é o gráfico de balanço cumulativo do FACT nos 7 primeiros dias do estudo. Então vejam que ele sai do balanço 0, que é o da entrada no hospital, e assim, o grupo, esse bola preta que vem aqui até o 7º dia, esse grupo aí é o grupo liberal, que eles positivaram 6 litros. O outro grupo foi balanço zerado, mas vejam que eles zeraram o balanço cumulativo no 3º dia. Então, assim, resumindo, buscar o balanço cumulativo zerado, acho que é uma boa ferramenta para isso, tá? E não precisa ser tardio, no 10º dia de... Só lembrar que essa história do balanço cumulativo, gente, assim, quanto mais tempo a gente fica na UTI, mais a gente se perde com ele. Mas acho que ele menos representa o que está acontecendo na realidade com o paciente. Assim, os 7 primeiros dias, acho que é uma ferramenta bem útil e talvez com baixo custo para ser utilizada, né? Bom, gente, vocês têm mais perguntas aí pro Felipe? Fala, Felipão. Tá ouvindo aí, cara? Só uma coisa. Fala aí. Mas, Felipão, minha dúvida, cara, é bem simples, assim. Eu queria... A maioria dos artigos que eu achei sobre o uso de hidroclorotiazida, cara, junto com o manejo da furosemida para ressuscitar esses pacientes. Os únicos artigos que eu acho é mais com o paciente que tem, normalmente, ou uma disfunção de véu, paciente com insuficiência cardíaca, em geral. Tem alguma coisa de você ressuscitar esse cara, tipo uma combinação de diurético e uma dose sobre isso? Se você chegou a ler alguma coisa sobre isso? Fora da insuficiência cardíaca, assim, mais ou o paciente na UTI, para buscar um balanço mais negativo, o que você puder me ajudar aí, é nóis. Cara, não li nada sobre isso. Não busquei especificamente sobre isso, né? Mas acho que tem racional fisiopatológico, mas eu não sei se tem algum estudo, não. A pergunta foi o uso de associação de diurético, né? Algum diurético clássico, alguma coisa, fora do contexto de insuficiência cardíaca. Tinha um negócio do New England recente, né? Uma revisão sobre resistência diurética, né? Que ele falava para fazer bloqueio sequencial, né? Perfeito. É isso mesmo. O que a gente tem é para insuficiência cardíaca, mas é isso que o Vinícius comentou mesmo. Tem um outro trabalho de hidrocloro para diminuir a hipernatremia, né, no contexto de terapia intensiva. Mas era com 25 miligramas e não deu certo. Não sei se ajuda. A gente acaba usando mais o racional do duplo bloqueio mesmo, mas é racional fisiológico. Desculpe. Bom, gente, então acho que é isso aí. Parabéns aí, Felipe. Muito, muito legal a revisão. E acho que tá. Vamos almoçar aí, né, gente? Tchau pra vocês. Então, até amanhã. Amanhã não, desculpa. Até segunda, mesmo horário. A programação deve chegar logo aí para vocês, tá? Então, boa tarde. Tchau.
muito pico, com muito examinética do pico todo, ele falou que ele viu a vantagem do pico em relação ao Evanil, que o pico é calibrado. Ele falou isso na cara. E quando ele tem muita dúvida, além do pico, ele usa o White. Uma coisa só que eu fiquei na dúvida, que ele fala muito disso, inclusive, para a fase tardia de ressuscitação, que teoricamente as medidas